Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Sou eu, o Magro, tio Spookios. Olha, eu vou falar pra vocês, viu? A gente tirou aquela foto com o Muka Muriçoca, lá no programa dele, no Groselha Talk, e eu não tinha visto o quão eu estou magro. É surreal, a Dani me mandou a foto, eu falei, cara, que loucura, como eu tô magro, como eu tô... Eu sumi. Cadê a foto aqui? Aqui, ó. Eu sumi. Olha isso. Magro. Magro. Olha. Que loucura. Estou extremamente magro. Que legal. Bom, esmagreci, como diria minha avó. Essa era a ideia. Foi isso que eu fiz. Fiquei cabeçudo. A cabeça tá maior que o corpo. Mas faz parte do processo, né? Mas vamos lá, hoje a gente vai dar um feedback para vocês de um tratamento financeiro que me foi encaminhado, tá? O nome da pessoa é Douglas, ele autorizou a gente comentar o e-mail que ele nos mandou aqui no canal. Mas eu não vou falar o nome dele inteiro, tal, porque senão sabe como é que é, a internet é foda. Mas o nome dele é Douglas, tá? A gente fez um tratamento financeiro para ele e ele mandou feedback pra gente dia 30 de maio de 2023, às 8h13 da noite, tá? Eu faço esse tratamento financeiro há muito tempo junto às pessoas e as pessoas dão uns feedbacks muito legais. Eu vou contar a história desse tratamento financeiro depois que eu ler esse e-mail para vocês entenderem como é feito, tá? Então, a gente fez o tratamento financeiro, geralmente é um programa de 8 sessões que são realizadas, entre 8 a 10 sessões, tá? Eu sei disso porque eu fiz em mim e eu vi resultados nesse interim, nesse meio tempo. Funcionou para mim. Se funciona para mim, funciona para muita gente. Todos os protocolos que eu coloco à disposição das pessoas, a grande maioria, né? Eu não sou mulher, então eu não posso fazer tratamento para mim, para útero, ovário, coisas desse tipo, menstruação e tal, mamas, né? Mas tirando esses tratamentos que a gente coloca à disposição para as mulheres, eu fiz em mim para validar se realmente funciona. A grande maioria desses protocolos, eles têm validade muito boa e eles realmente cumprem aquele propósito qual é feito, tá? Porque a grande maioria. Porque tratamento para emagrecer vai muito da pessoa e a gente não faz esse tipo de coisa porque precisa de um acompanhamento com nutrólogo, nutricionista, é meio complicado, tá? Mas eu fiz em mim e nota-se, né? Foram 4 meses, 30 quilos. Eu desapareci, né? Praticamente. Vamos lá. Olá, boa noite. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer pelo tratamento realizado, que produziu resultados excepcionais. Antes mesmo com uma boa qualificação, 10 anos de experiência profissional e enviando algumas dezenas de currículos diariamente, parecia que eu era invisível para o mercado de trabalho. Não aparecia uma única oportunidade sequer para participar de uma entrevista. O que fazia com que pensamentos bem ruins passassem pela minha cabeça, como o sentimento de inutilidade, de achar que o mundo estava me negando o direito mais básico de qualquer ser humano, de poder trabalhar e viver dignamente. Isso é fato. Eu peguei várias crises financeiras, porque eu trabalhei no mercado financeiro, mercado de capitais no Brasil. Então, eu peguei várias crises financeiras, desde a primeira eleição do Lula, né? No sentido dele ser presidente, conseguir ser presidente, crise asiática, crise turca, diversos problemas. Em 2008, a gente pegou a crise imobiliária e que arrastou muitas pessoas para o desemprego. Eu trabalhava num banco e infelizmente, o lugar onde eu trabalhava tinha um assédio muito grande, seja moral e sexual. E eu acabei saindo exatamente por causa dessa pressão e eu não gostei de nada daquilo que eu vi e acabei eu me afastando mesmo naquele período. E eu fiquei um bom tempo desempregado. Falei, pô, eu não consigo voltar para o mercado financeiro. Mandava currículo para tudo que é empresa e tudo mais, mas não conseguia. Eu falei, cara, eu vou fazer aquilo que eu sei, que são as terapias complementares. E eu passei a trabalhar com as terapias complementares full time naquele período, até voltar ao mercado financeiro. Eu voltei em 2012 para o mercado financeiro, fiz um projeto de 1 ano, tá, numa empresa inglesa, onde a gente estava fazendo o IPO das ações nos Estados Unidos. O projeto não andou como as pessoas gostariam.
Acabei saindo dessa empresa e depois em 2015 somente é que eu voltei direto para o mercado financeiro até 2017, tá? Mas assim, nesse período eu fazia obviamente as terapias complementares, então eu tinha um pé aqui, um pé ali, um pé no mercado financeiro, um pé dentro de um processo autônomo, tá? A gente hoje tem que ter 2, 3 empregos, é igual o pai do Chris nesse mundo. E realmente a gente se sente mal. Tem pessoas que têm até propensão suicida nesse processo, porque cara, o cara vem numa adrenalina, né? Trabalhando, e de repente bate o desemprego. O cara ele não sabe como lidar, o cara não sabe como fazer e ele realmente entra nesse looping de emocionalmente, né? Um desequilíbrio emocional e acaba até cometendo suicídio numa dessa. Bom, logo na segunda sessão de tratamento, segunda sessão de tratamento, a situação começou a mudar radicalmente. Comecei a ser chamado para participar de processos seletivos. Alguns não deram certo e faz parte, mas após a sexta sessão, enfim consegui minha tão desejada recolocação profissional. E até agora, após a oitava sessão e na segunda semana trabalhando, continuam aparecendo oportunidades bem bacanas e condizentes com o esforço que coloquei nos estudos. Só tenho a agradecer pelo trabalho sério que realiza e, claro, agora com mais recursos. Já gostaria de continuar participando dos tratamentos, mas para outras finalidades. Tem gente que continua fazendo tratamento financeiro para que continue tendo resultados, promoções no primeiro emprego, bônus, gratificações, porque funciona. Eu testei em mim. Esse protocolo de tratamento financeiro, ele é um protocolo que eu adaptei ao Brasil. Existe o protocolo de tratamento financeiro? Existe. Mas cada país, cada forma, cada cultura tem a maneira de lidar. Aqui no Brasil, é diferente o sistema de emprego que acontece nos Estados Unidos, diferente do sistema de emprego que acontece na Europa. Em alguns lugares você tem o Estado que te banca e te ajuda e tudo mais. Nesse caso, o processo foi adaptado. A primeira vez que eu fiz esse processo do tratamento financeiro, a terceiros, tá? Foi a uma professora de terapias complementares muito famosa, que está nesse mercado há muito mais tempo que eu, e que o marido estava aqui no Brasil, o marido australiano. Ele mal falava português e ela pediu para que eu fosse até lá para conhecê-la, tá? Pois o nome dela era famoso e eu também já tinha um know-how muito grande dentro das terapias e fui lá conhecê-la, tá? Fui para São José dos Campos. Cheguei lá, conheci o marido dela e ela falou, faz aí a sessão nele e eu te pago em serviços, eu te ensino alguma coisa legal das técnicas e tudo mais. Eu falei, beleza. Fui e fiz a sessão nele, tá? 2 dias depois, isso foi no final de semana, mais ou menos sábado e domingo, tá? Era uma segunda ou terça-feira, eu estava trabalhando numa corretora de valores e ele ficava toda hora me ligando, né? E depois ela passou a me ligar e eu estava o dia inteiro em reunião, eu não conseguia atender. Chegou no final do dia, eu atendi, já era umas 8 horas da noite. Diga o que aconteceu, né? Eu pensei, matei o cara. Ela falou, porra, a gente tá tentando falar com você, o cara assinou um puta contrato, não para ser funcionário, mas ser para diretor de uma empresa aqui no Brasil. Falei, porra, funcionou. E aí eu ganhei um jantar. Eu comecei a fazer isso em mim, comecei a fazer isso em outras pessoas. Até diretores de empresa começaram a me procurar, inclusive diretores de empresa executivos, eram responsáveis de empresas estrangeiras aqui no Brasil. E nesse caso era uma grande multinacional japonesa. E eu passei a ajudar diretores executivos de empresa por meio desses tratamentos. Curiosamente, eu estava afastado do mercado financeiro, mas eu estava agindo no mercado financeiro junto aos seus agentes, né, diretores executivos de empresas. E era engraçado, porque eu chegava nas empresas, né, de calça jeans, camisa polo, camisa social, tipo, os caras achavam que era funcionário, e na verdade eu estava lá para fazer o ziriguidonzinho, ajudar os diretores a muitos desembaraços junto às empresas. E conseguíamos resultados muito rápidos, tá? Eu trabalhei com essa empresa japonesa durante muito tempo. E o resultado desses tratamentos, eles acontecem. Eu fiz em mim, na época, quando eu saí em 2012, desse projeto que eu estava trabalhando junto a essa multinacional era inglesa, eu fiquei muito puto. Porque era um projeto que estava bem legal, estava fluindo, mas
infelizmente teve que parar por causa de auditoria, a gente tinha 2 auditorias em cima e tudo mais. E congelou todo mundo, todos os departamentos, contábil e financeiro, que eu trabalhava com contas a pagar, financeiro, contabilidade. Então eu fazia todo esse intermédio e escrevia os reports, tá? Os KPIs, eu escrevia toda essa parte financeira em inglês também para poder mandar para os acionistas nos Estados Unidos e, obviamente, na Inglaterra. Quando aconteceu essa paralisação, eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, que merda, eu não aceito isso. E eu comecei a fazer o tratamento financeiro em mim e começou a aparecer muitos pacientes para eu atender, mas muitos pacientes, sabe? Pessoas que eram donas de loja começaram a indicar a minha pessoa para poder ajudar todos os clientes que entravam nas lojas. Imagina, sabe? Imagina você chega na Renner e coloca teu cartão lá e todas as pessoas falam, pô, isso aqui é legal. Aí o atendente fala, meu, vai que o cara é fera. Então todo mundo me ligava e pedia ajuda. Então eu estava já com uma carteira de clientes extremamente vasta. E quando eu voltei em 2015 para o mercado financeiro, era exatamente para terminar a minha história. Então eu volto em 2015 para o mercado financeiro e começo novamente a atuar em empresas. E em 2017 eu terminei a minha história no mercado financeiro para atuar só com a internet e continuar a minha carteira de clientes, o que hoje eu continuo. Então funciona. Sabe, eu testei em mim, testei nas pessoas e vi resultados muito bons. Se eu vi resultados bons nas pessoas, a gente fala, tem resultado, tá? Ele me faz 2 perguntas e eu vou responder neste vídeo. Gostaria de saber se existe algum tratamento para melhorar a fala, pois após algum tempo de fala contínua, começo a gaguejar um pouco, talvez por conta da ansiedade. Se sim, gostaria de mais informações a respeito. Sim, existe protocolo para esse tipo de coisa. A questão da gagueira, existem muitos pontos em que médicos podem abordar melhor essa questão, mas observando a natureza, obviamente, desta enfermidade, se considerada dessa maneira, nós temos a questão de medo, ansiedade, incertezas, falta de conhecimento sobre o assunto e fatores importantes que são de raciocínio e timing. Por quê? Porque nós pensamos e falamos. Tem gente que fala sem pensar. O cara fica querendo vomitar várias coisas, só que ele não traça primeiro um raciocínio lógico para depois pensar. Ao longo da minha vida, eu trabalhei como analista sell-side e buy-side. São 2 tipos específicos de analistas de banco financeiro. E o sell-side é um bem casca-grossa. Por quê? O sell-side ele tem que falar 2, 3 idiomas fluentemente. E nós atendíamos clientes que eram estrangeiros. E quando tinha clientes aqui no Brasil, é tipo assim, ó, a gente vai visitar um cliente lá, Caixa Econômica Federal. Beleza, chegava lá, não era uma pessoa. Eram 15, 20 pessoas responsáveis por departamentos de investimento. Então, se você não soubesse falar, se você não soubesse interpretar, se você não tivesse um raciocínio rápido, se você não tivesse o guts, a percepção, o feeling do negócio, você simplesmente estava desempregado. Por quê? Porque você tinha que fazer com que aqueles investidores gerassem recursos financeiros, aplicações junto ao banco em ativos que você estava indicando. Então, além de matemática financeira e ter um raciocínio rápido sobre fluxo de caixa descontado, sobre como é feito a análise do beta alavancado, desalavancado, ativo passivo, e toda aquela parte de números que a gente conhece, né, o EBITDA, o receita financeira, despesa financeira, né, o lucro presumido, o lucro real e tudo mais, eu acho sensacional esse conhecimento. Você perdia o cliente. E toda vez que eu falava, e eu expunha isso junto aos clientes do banco, no dia seguinte tinha 50 milhões, 100 milhões de investimento. E acontecia, tá? O cara me ligava e falava, parabéns, a empresa lá colocou 50 milhões em títulos que você indicou. Então, a preparação é muito importante, ter conhecimento é muito importante. E ter essa desenvoltura é mais importante ainda. O tratamento, ele faz com que você reduza a ansiedade, sem dúvida. O tratamento faz com que você acalme a sua mente, sem dúvida. Mas eu preciso também que você faça o seu papel em adquirir conhecimento suficiente para sair de situações e domine o assunto.
Quando você domina o assunto, nada tira o seu eixo, nada quebra o seu pilar. Você está amplamente seguro dentro do seu discurso, porque você tem certeza naquilo que você está falando, ok? Mas para a questão dos medos, ansiedade, angústia, todo o processo que encavala a questão da fala, sim, existe tratamento para isso, tá? É uma psicoterapia alternativa que é feita. Todos os pontos de energia que estão ligados à fala, que é o ponto da garganta, o sistema nervoso, o ponto das emoções inferior e o ponto das emoções superior, eles são tratados. Existe um outro ponto que também ele é envolto a isso, que é o ponto da vontade, da questão da desenvoltura, de você se sentir bem. E esse ponto da vontade também tem que ser limpo. São várias camadas que compõem essa estrutura, ok? É como se fosse um cone de sorvete. Esse cone de sorvete, ele possui diversas camadas até a sua raiz. Quando você começa a cavar isso e você vai tirando, todo trauma que fica registrado, toda ansiedade que fica acumulada e tudo aquilo que fica atrapalhando o fluxo natural do prana, do ki ou do chi dentro do seu corpo, ele é retirado. E quando você retira isso, o fluxo natural começa a acontecer. Ok? Gostaria de saber também se é possível solicitar tratamento para outra pessoa de mais idade, que no caso sofre de hipertensão. Claro, com a pressão dificilmente ficando abaixo dos 20, mesmo com os remédios. Se puder me dar essa informação a respeito, eu também agradeço. Claro que é, tá? Nós tratamos pessoas que são viciadas em cocaína que estão internados em clínica de reabilitação. Eles não sabem que são tratados, mas a família paga o tratamento. Pessoas que consomem crack, heroína e todo tipo, infelizmente, de substâncias. Ou mesmo que estão passando por distúrbios seríssimos psiquiátricos e que precisam também de um tratamento complementar. Então você pode solicitar para qualquer pessoa. Com relação à hipertensão, existem protocolos para isso e são bem antigos, tá? Porque são doenças do dia a dia. Diabetes, hipertensão, crise do sistema nervoso, depressão, ansiedade. São protocolos que a gente costuma ver direto. Então, tudo isso acontece na China, na Índia, nas Filipinas, nos Estados Unidos e na Europa, com artigos acadêmicos publicados com resultados dessas terapias. O que acontece? A hipertensão, ela tem a ver com a sua coluna e com o sistema renal. Quando acontece essa hipertensão, ela vai afetar toda a sua região do quadril, vai começar a agir sobre a sua coluna e ela vai começar a subir, né, até a tua cabeça. Então ela vai começar a agir em todo o seu sistema nervoso no seu ápice, o que pode levar a AVC, derrames e problemas sérios cerebrais. Além, obviamente, de crises renais também, porque a hipertensão está associada diretamente também ao rim, por isso que existe um hospital chamado Hospital do Rim e Hipertensão, que trata também todas essas enfermidades. Quando a gente trata essa hipertensão, a gente vai trabalhar todos esses pontos do quadril, inclusive o ponto da família, e faz com que essa hipertensão, ela perca completamente a força, a pessoa começa a se equilibrar, ela começa a se acalmar, ela começa a reduzir toda essa concentração do sistema nervoso, começa a reduzir toda a concentração de ansiedade e de tudo aquilo que realmente causa os distúrbios emocionais e mentais a ela, seja uma ansiedade, sejam preocupações, seja irritação, tudo aquilo que possa gerar esses conflitos, principalmente junto à família. Quando tratado isso, a pessoa ela começa a se acalmar, ela começa a respirar, ela começa a ponderar. Isso faz com que ela reduza completamente, significativamente, todo o processo de hipertensão. E também tratar o rim é importante, também tratar o fígado é importante, tratar o pâncreas também é importante. Tá? São órgãos que na medicina tradicional chinesa, eles também estão associados à raiva, estão associados a muitos impulsos e instintos do ser humano, tá? Então a gente começa a equilibrar o indivíduo. Tem protocolo? Tem. A gente trata já muitas pessoas com esse mesmo protocolo e os resultados são muito bons, tá? Então assim, eu respondi suas perguntas e aproveitei o seu e-mail de feedback. Gente, novamente, o que eu falo para vocês é, o que eu faço hoje está sendo tratado em 3 universidades no Brasil. Veja, eu faço isso há 20 anos. Só hoje chegou nas universidades, tá? Existem 3 universidades, Universidade Federal da Bahia, Universidade do Mato Grosso e Universidade de Taubaté, tá?
e sendo que a Universidade Federal da Bahia é de medicina e psicologia. Isso está sendo colocado academicamente para realmente utilização por meio de profissionais da saúde. Hoje as terapias complementares, elas estão escancarando e muito, tá? O que a gente vê de uma maneira mais tradicional da medicina no Brasil. No Oriente, a gente não trata a causa, né? O ponto onde vibra a dor. A gente vai até a origem. Você vai hoje no médico, o médico fala, o que você tem? Ah, estou com dor de estômago, toma esse remédio para o estômago. Mas qual a origem da dor de estômago? Para o médico, ele não vai procurar a origem da dor de estômago, ele vai tratar o que você está relatando. No Oriente, se você está com dor de estômago, pode ser qualquer coisa. E aí a gente vai buscar a origem da sua enfermidade. Isso é considerar um indivíduo por completo. Tanto a questão de questões sociais, das questões psíquicas, das questões emocionais, de todo o aspecto do eu do indivíduo, inclusive envolvendo a sua religião, a sua crença. Isso é diferente. Essa é uma medicina que acontece no Oriente. Entendem? É por isso que muitos médicos, eles estão trabalhando também com medicina complementar. A Dani, ela pegou influenza B, tá? Ela ficou completamente abalada. Rô, eu preciso ir no médico para a gente ver o que é. Ela não sabia o que era. Falei, vamos, com certeza. Todo diagnóstico é extremamente válido. É ótimo a gente ter um conselho de um médico. Fomos, chegamos lá. O médico otorrinolaringologista estava com o símbolo da acupuntura do lado. Ele era acupunturista. E ele fez o diagnóstico na Dani utilizando princípios tanto da medicina quanto da medicina alternativa. E ele utilizou um princípio ensinado a médicos que são médicos alternativos. Ele exatamente escolheu o antibiótico que ia dar para Dani por meio disso. E cadê os céticos? Cadê os ateuzinhos que me atacam na internet? Vai lá no consultório do médico, fala que ele não pode fazer isso. Ele usou. Ele usou uma terapia complementar para ver qual o melhor antibiótico para dar a Dani. Entende? Então assim, quem está preocupado se é ciência ou pseudociência são somente os idiotas da internet. Porque na vida real, toda forma de ajudar, tratar e curar as enfermidades é extremamente bem-vinda. Como eu sempre falei, existem 3 pilares no SUS: prevenir, promover e recuperar a vida. Quando os profissionais realmente estão completamente saturados, eles pediram para que o governo tomasse então uma atitude e colocasse profissionais para promover e prevenir a saúde. Então muitos profissionais de terapias complementares surgiram para ajudar as pessoas para terem mais qualidade de vida e não ficarem fazendo filas no hospital, pois o hospital não comporta todo brasileiro. Somente as pessoas que estão já muito fracas, com fraquezas no corpo, com enfermidades muito no seu auge, vão para o hospital para fazer o processo de recuperar a vida. Uma pessoa que tem uma simples gripe não vai ao hospital. Então assim, o que eu falo para vocês é, funciona, façam. É um serviço que é de acesso a muitas pessoas, não é o serviço caro que nós colocamos à disposição, é muito acessível, tá? Novamente, até teve um rapaz no canal que falou, cara, é surreal, sabe? O Rodrigo, ele cobra realmente um valor extremamente simbólico, tá? Tá aqui, ó, simples e barato. Se o Rodrigo fosse o dito charlatão, ele cobraria mais de R$1.000. Não chega nem a isso, sabe? 1/10 desse valor, sabe? Então, tá aqui, funciona. O que eu falo para vocês é, eu gosto de tratar todo tipo de pessoa. Se eu cobrasse R$1.000, eu seria uma pessoa que estaria limitando o acesso dessas terapias a somente um público. E eu não quero isso. Eu quero que todas as pessoas tenham o direito e a possibilidade de experimentar e vivenciar aquilo que nós colocamos à disposição para vocês. É maravilhoso quando você vê uma enfermeira pagando, é maravilhoso quando você vê uma pessoa, um profissional do lar, né, uma funcionária do lar, ali com o dinheirinho falando, cara, eu preciso que você me ajude, meu marido é alcoólatra, tá aqui o dinheiro. É muito bonito ver as pessoas realmente agindo com o karma, ou seja,
ação e reação. Eu lhe dou e eu espero que você me ajude, sabe? Essa é a mágica da coisa. Essa é a beleza da coisa. Funciona. Façam. Sério mesmo, tá? Funcionou para mim, eu vi resultados muito bons, eu tenho certeza que para vocês também vai funcionar. Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam. Por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. O mesmo encontra-se aqui na descrição, caso você não saiba como escrever. E aí você vai mandar o e-mail, vai falar com a Dani vai falar com vocês, vai passar os valores, tudo certinho, tá? Lembrando, sim, eu cobro, por quê? Porque eu não sou vidente, eu não sou espírita, eu não sou médium, não sou dono de terreiro, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação, PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar nesses links e vai ser levado a uma pagininha, você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal. A gente está colocando muita coisa legal lá para vocês, tá? Deem uma olhada, tem muitos produtos que a gente está passando para vocês, que são de uso pessoal meu, japamalas, pulseiras, tem muita coisa legal, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos. Como eu sempre digo em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.